Ontem nós falamos bastante da importância da questão da palavra. Nesta manhã eu quero voltar a enfatizar isso, irmãos. Porque nós devemos valorizar essa questão da palavra. Nós temos tido uma prática muito gostosa. Eu e minha esposa, toda manhã a gente está aprendendo a fazer uns exercícios, mas depois a gente cuida da parte espiritual. Nós gastamos um tempo lendo e desfrutando, mas de verdade, assim, da palavra, porção por porção. No máximo 1 ou 2 versículos da Bíblia a gente desfruta e rumina ele. E aí, antes de dormir, a gente pega esse versículo, procura não só decorar, mas fazer com que ele fique vivo na nossa memória. Porque quando você passa o dia, se acumula muitas coisas negativas. E se você for olhar a questão espiritual nossa, ela está lá no meio da poeira. Ela não tem nem um pouquinho mais de realidade. Daí, quando você ora aqueles versículos, né? E procura fazer dele o seu alimento, e ele está vivo na nossa memória, o seu sono é diferente. Nós descansamos de uma maneira diferente. É uma experiência boa. Eu não estou falando que todo mundo precisa fazer, mas não custa nada fazer. Não custa nada você, antes de dormir, lembrar de um versículo. Nós não decoramos, mas pega um versículo e rumina ele. Pega ele, transfere ele para o seu coração e vai dormir com esse versículo no coração. Faz uma experiência, depois você me fala o que acontece. Vai ter uma experiência muito boa e muito preciosa. Amém. Ontem nós falamos que o livro de Filemão é alguém que pega uma pessoa inútil e a torna útil. Então, faltou ontem eu ainda afirmar para os irmãos. Todos nós que cremos no Senhor, temos a vida do Senhor, nós temos esse propósito. E nos tornar úteis na mão do Senhor. E muitas vezes nós nem sabemos disso. Mas você é útil na mão do Senhor. Então onde que você vai ser útil? Primeiro, consigo mesmo. Cuidando da sua pessoa. Depois, dos que estão ao seu redor. Quem que está no meu redor? Né? Então, nós temos que ver quem que está mais perto de nós. Sempre tem uma pessoa perto de nós. Nunca nós vamos ficar sozinhos. De uma maneira ou de outra, o Senhor está preparando uma oportunidade para nós funcionarmos. E quando você funciona, você parece que aquilo ali se torna mais vivo para você. Não sei se vocês têm essa experiência, mas é importante. Quando você fala para alguém, ou alguém junta com você, ela apresenta uma dificuldade, e você tem um momento de oração e um momento de suprir. Se você está cheio, você supre a pessoa. Aquela pessoa fica alegre, fica feliz. Mas quem fica alegre somos nós, irmãos. Aquela alegria que aquela pessoa está falando é uma alegria aparente, mas a nossa interior é muito maior. Ó Senhor Jesus! E sobre essa questão de ser útil, eu queria ler para os irmãos João, capítulo 3. O Evangelho de João. Não é 3 não. É João 6. João 6, versículo 37 ao 40. Amém? Vamos abrir a Bíblia, ou acompanhar o versículo. Fala assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho
e nele crer tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha que riqueza esses versículos aqui. Primeiro, mostra o sentimento no qual Jesus, quando veio à terra, Deus colocou no seu coração. Que pudessem produzir pessoas, e essas pessoas, nenhuma delas seria perdida. Eu quero pegar no meu celular. Eu peguei um negocinho aqui que, de vez em quando, o Google é bom, viu? Olha só. Aqui ele fala assim, sobre esse sentimento de que nós levamos as pessoas a crerem e amarem o Senhor. Ele fala assim, a intenção é enfatizar que a fé deve ser ativa, ou seja, nós temos que ativar a fé no coração das pessoas. Crer em Jesus é aderir ao seu projeto, é comprometer-se com a mesma missão de amor que o Pai lhe confiou. Mais do que ter fé em Jesus, acreditar significa ter uma mesma fé de Jesus. Então, crer e acreditar é a mesma coisa. Não é somente ter a atitude de acolhimento e abertura à graça amorosa de Deus. Então, irmãos, olha o significado que tem alguém crer no Senhor e se tornar útil na mão do Senhor. Isso é fundamental, é algo muito precioso que o Senhor tem nos mostrado e que o Senhor possa nos levar a avançar mais. Ontem nós falamos também acerca da questão da palavra, da importância dela. E eu queria pegar 2 versículos. Um que está em João, capítulo 5, versículo 39. Que ontem não deu tempo para... É isso mesmo? É. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, as Escrituras, elas testificam acerca da questão da existência de Jesus. E Hebreus capítulo 4, mostra o poder que tem esta palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12, fala assim, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, junta e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a palavra ela é completa, ela é importante, ela precisa estar se movendo, circulando no nosso ser. O nosso sangue pega o oxigênio e leva para alimentar todas as células. Por um lado ela leva o oxigênio, por outro ele leva os nutrientes que os nossos órgãos internos produzem. Você come comida e os órgãos produzem nutrientes e o sangue leva isso para alimentar todas as nossas células. Então o sangue está circulando e está alimentando todas as células. E a palavra tem essa função. Ela separa o que é bom do que é ruim, e o que é bom ela leva para circular em toda a nossa células. Então todo o nosso ser é alimentado com esta palavra. Então isso é fundamental. Isso é muito importante. Falamos ontem também acerca da questão da importância que nós temos em servir ao Senhor, não foi? Sim? Sim ou não? Então, eu queria ler um versículo aqui em João, capítulo 12, versículo 26, sobre a questão do serviço, como é importante.
Olha só. João capítulo 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me serve, o Pai o honrará. Olha só, se você serve, você aparentemente está servindo a um santo, mas você está servindo a quem? Ao Senhor Jesus e ao Deus Pai. Amém? Olha só, se você está apacentando alguém, está cuidando de alguém, é um serviço. E ali, olha só, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Ou seja, se você está servindo, quem está com você? O Senhor Jesus. Você não está sozinho servindo. Quando você abre o coração para servir, esse Senhor Jesus pega você e te ensina como fazer esse serviço. Não é você fazer o seu serviço. Agora eu vou fazer o meu serviço. Não. Se propõe a servir, que o Senhor vai dar a maneira de você servir. E aí a segunda parte. E se alguém me serve, o Pai o honrará. Você sabe o que é ser honrado por Deus, irmãos? Então serve. Servindo você vai ser honrado. Ok? Ontem nós falamos um pouquinho sobre as ofertas. Então as ofertas, eu tinha um versículo que eu queria falar sobre Mateus capítulo 6. Eu queria ler com os irmãos, para a gente ficar bem claro da importância que tem as nossas ofertas para o Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. Fala assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Mas agora atenta por 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então as ofertas mostram a direção do nosso coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então era isso aqui que eu queria colocar acerca da questão de onde que nós vimos, e depois os irmãos têm a oportunidade de poder compartilhar um pouquinho. E agora eu quero falar no máximo 10 minutos sobre a luz do quarto dia. O que é isso, irmãos? A luz do primeiro dia, lá em Gênesis capítulo 1, pode abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 1, no versículo 3, diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Qual o significado disso? No início, Deus fez a criação. Mas qual o significado disso na nossa vida espiritual? Quando nós estamos vivendo distantes de Deus, porque o homem foi criado para conter Deus, tá bom, irmãos? Ele não foi criado para conter as coisas mundanas. Ele foi criado para conter Deus. Deus fez o homem com essa intenção. Ele foi feito diferente, ele tem corpo, alma e espírito, e ele foi o único ser. O Senhor falou, cria as relvas, cria as árvores, cria os animais, cria os peixes, cria isso, cria aquilo, mas quando ele criou o homem era para exercer domínio sobre todos esses seres, todos. O homem era para dominar. E ele, quando criou o homem, ele soprou sobre a narina, não precisa a gente ficar repetindo isso muito, que os irmãos já conhecem isso, mas ele soprou naquele boneco e colocou dentro dele uma alma e um espírito.
Coisa que não tem em outros seres, só tem no homem. Mas por que ele colocou o Espírito dentro do homem? Porque era para ele fazer ali a sua habitação. Deus, desde o princípio, criou o homem para habitar no homem e fazer o homem o seu representante, o seu testemunho vivo aqui na terra. Mas isso não aconteceu. Então, essa luz do primeiro dia é como o nosso crer. Nós vivíamos nas trevas e o Senhor chegou para nós e nos transportou das trevas para a luz. Compreende assim, irmãos? Então você vivia, puxa, você tinha alguma coisa no seu coração que dizia que você, mas não tinha clareza. De repente, essa luz veio e fez a separação entre luz e trevas. Só que essa separação, ela ainda é bastante inicial. Por quê? Porque te fez mudar de condição. Mas ainda precisa ter algo que precisa mover na nossa vida. E aí entra essa questão da luz do quarto dia, que está em Gênesis capítulo 1:14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para as estações, para os dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Então, no quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. E esses 3 itens, eles são muito importantes para toda a vida gerada na terra. Sem a luz do sol, as plantas não existiriam. E aqui tem um significado muito especial. O sol aqui representa o próprio Cristo. A lua representa a igreja. E as estrelas, os que creram no Senhor e vivam uma vida de reconhecer a autoridade do Senhor nas suas vidas. Então, raciocina, olha só. Cristo, a igreja e os homens. Em plena harmonia, debaixo dessa luz. Tem muitas implicâncias aqui, que nós não vamos entrar em detalhes, senão nós vamos gastar horas aqui. Mas é muito importante. Essa é uma realidade que nós precisamos experimentar. Por outro lado, irmãos, quando nós vivíamos uma vida trevosa, nós não tínhamos a realidade do que Deus é. Então nós fazíamos as coisas. De repente a luz bateu e você percebeu que aquele viver que você tinha não era puxa, isso aqui não é luz. Isso aqui é trevas. Eu preciso fazer o quê? Separação. E você foi fazendo separação. Separação, mais separação, mais separação, mais separação. Chegou um ponto que você estava vivendo pela luz. E em vários versículos na Bíblia, fala que essa luz, que é a palavra, e que é o próprio Deus, e que é o próprio Cristo, Ele ilumina o nosso interior. E Ele faz essa separação na nossa vida. E começa a dar qualidade para a nossa vida. Por que o crente tem a mania de... Todo mundo fala assim, o crente é diferente, ele não se mistura com as coisas. Não é questão de se misturar. O que é treva, o que é luz é luz. As duas coisas não tem mais como se encontrarem. Alguém já teve a oportunidade de ir à Amazônia aqui?
foi lá no encontro das águas? Vocês já viram isso? Quem já viu isso? É um negócio extraordinário. Lá tem 3 rios. Tem o Rio Madeira, o Rio Solimões e o Rio Negro. E a água do Rio Solimões mais a água do Rio Madeira, elas são semelhantes. Uma é mais clara que a outra, mas elas se misturam. Elas chegam a uma mais barrenta, a outra mais limpa, e elas vão se juntando. Mas quando chega a água do Rio Negro, não se mistura. Tu anda quilômetros e você vê as 2 águas andando juntas. Você assusta. Uma água escura e uma água clara. Aquilo ali dá nitidamente para a gente perceber o que é luz e o que é trevas. Inicialmente elas não se misturam. Elas andam muito tempo para elas poderem. E em todas as casas, ribeirinhos, a água vai indo e ela vai se encostando nos ribeirinhos. Ou seja, a água do Rio Negro, ela é uma água que tem um pH bem alto, bem elevado. Ela tem dificuldade em se misturar com a outra água. E quando naquelas ribanceiras assim, que formam as casas, ela predomina a água do Rio Negro. Ou seja, ali insetos têm dificuldade de se proliferar. Onde tem a água do Rio Negro não tem mosquito. Eles têm dificuldade de viver ali porque eles não se proliferam naquela água. E várias outras doenças não acontecem em volta onde tem essa água. Aí você, essa água aqui é ruim, é escura. Não, ela não é ruim, mas ela está te protegendo. Essa vida que entrou em nós está nos protegendo. A vida de Deus que entrou em nós, ela precisa ser valorizada. Eu preciso valorizar essa vida que entrou em mim. Essa vida que é a vida do 4º dia. Ela que dá vida para mim. 1 João, só para a gente testificar isso. 1 João capítulo 1, versículo 5, ele fala assim: ora, a mensagem que da parte de Deus, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ó Senhor Jesus, Deus é luz. E no versículo, tem muitos versículos aqui, mas eu quero pegar o 2, 1 João 2, versículo 8. Todavia vos escrevo um novo mandamento: aquilo que está no verdadeiro, nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando, e a verdadeira luz já brilha. A verdadeira luz já brilha. E ela ilumina todo o nosso ser. Tem um outro versículo que não lembro agora, mas fala que a luz que está na palavra, ela ilumina todo o nosso ser. Ela faz brilhar no nosso ser. Então essa luz do 4º dia, irmãos, ela é fundamental para que a vida de Deus possa se expandir na nossa experiência. Então precisamos valorizar, amados. Ontem nós desfrutamos no grupinho e nós vimos que vários irmãos testemunharam da importância que tem essa vida que nós recebemos. Essa vida nos torna um. Na busca, nós nos tornamos um. Nós temos que estar unidos nesse momento, irmãos. Buscando a ajuda dos irmãos. Se temos dificuldades, se estamos passando por algum momento de intranquilidade, nós precisamos buscar comunhão junto com os irmãos. Não tenha medo.
Não tenha receio. Olha para os santos. Vamos nos limpar de todo mal e vamos nos aproximar do Senhor, porque Ele quer cuidar de nós. Ele quer cuidar da sua igreja. Amém? Então, conforme prometido, agora eu queria pegar o microfone e dar para os santos. Davi, o microfone para os irmãos. Cadê? Recepção. Não, desculpa, Davi, não é você, é a recepção. As irmãs agora precisam trazer ali o microfone. Então, o que você recebeu ontem, o que você ouviu hoje, vamos testemunhar. Mas vamos ser bem positivos, tá bom? Amém? Fiquem à vontade. Que Deus abençoe. Amém.